Oi, professor, eu já estava dando uma olhada de acordo com o material lá disponibilizado. Aí, por exemplo, se eu quiser, né, estava pensando num tema, eu não sei se fica muito abrangente, né? Mas eu pensei assim, políticas públicas e formação profissional na educação, na EPT, né, no caso, aí desafios e perspectivas. É algo muito abrangente? Sim, certo, certo, entendi. Isso. Na ETT, né? Sim, é. Boa noite, professor. Boa noite, Jorge. Boa noite, todo mundo. No caso, são assuntos generalizados, né? Socialistas, social, no caso. E aí eles podem pegar por região. Ah, eu tenho uma. Eu moro em Sapé. Em Sapé tem uma taxa, é uma faixa etária de idade que possui uma doença num certo período do ano. E essa doença, num certo período do ano, ela é mais abrangente nas idades, tal idade, como a gripe. A gripe no, em Santa Catarina, na época de junho e julho, atinge muito as crianças. Então, assim, como você falou, o recorte, né? A gente pega o assunto, pode fazer tanto regional, de onde a gente mora, uma doença regional ou um problema regional do SUS, né? E abranger ali o máximo de informações, porque são assuntos diversificados que, como o senhor disse, tem um período para ser desenvolvido, não vai dar para falar de tudo, como eu já fiz a revolução do SUS. O SUS ele é uma história de 20 anos, então dá tempo para fazer no TCC a revolução industrial aí do SUS, como foi a história toda aí, com comissão coletivas, né, que é bastante interessante. Então é meio isso, pega assuntos da sociedade e eu dou uma dica de vocês pegarem estatísticas regionais ou estaduais, que é para ficar melhor para o entendimento, porque a gente é da Paraíba, então vamos focar nas nossas estatísticas e melhorias, né? E nas nossas déficits estaduais e municipais, para estar apresentando no curso até mesmo soluções ou projetos futuros de implementação política ou associativos, né? O autismo, ele é interessante porque é uma coisa bem relevante e bem atual. As especialidades, a capacitação dos profissionais, né? Isso.
Ficou claro, sim, é um projeto da educação, tem que envolver a tecnologia, e aí a gente tem aí a nova era, né? A gente tem uma nova geração que mexe com o tablet, que mexe com a educação, que mexe com o padrão antigo, que é permanecer no cronograma escolar, mas de forma atual, né? Então, essa diferença aí a gente vai ter bastante para identificar. Mas bacana a parte de puxar a região que tem andado da internet. Mas bacana, assim, a gente tem regiões ainda na Paraíba que não possuem essa internet, né? Que é uma coisa. Isso, então a gente pode abranger o Brasil inteiro, não só a Paraíba. Isso, e aí dá para desenvolver um questionário, dali dá para tirar estatísticas. Boa noite, professor. Eu tinha pesqui... Sim, desculpa. Boa noite novamente. Eu estou falando da Paraíba, da cidade de Sumé, não tão longe de João Pessoa. Eu tinha, sabe? Certo. Eu tinha até já pesquisado um tema já para tentar fazer a justificativa e ver a viabilidade desse tema, né? E de como destrinchar ele, né? Aí eu tinha pensado assim, a gestão democrática na educação profissional tecnológica, porque e falar sobre as barreiras que a tecnologia rompeu na educação, poderia ser falado e ser pesquisado aqui na minha cidade. Como eu trabalho na parte pública, aí eu teria mais acesso para chegar à Secretaria de Educação e verificar como está sendo a viabilidade da tecnologia hoje na educação e ver quais as barreiras que foram rompidas, como a tecnologia hoje de alguma maneira, faz parte da educação em si. O que trouxe de novo, enfim, e focar, porque se torna muito amplo se eu quiser falar da tecnologia em um todo, mas buscando numa parte muito ampla, para não ser um PCC. Aí eu vou dar uma buscada melhor para justificar e tentar fazer um avanço da tecnologia ou numa parte docente ou infantil de tecnologia, ou como, enfim, a secretaria, de alguma maneira, na pasta, está implementando isso para conduzir o ensino, né? Porque hoje em dia a tecnologia tá no professor. Pelo que eu já vi, tem professor que tem alguns sites que colocam lá aula de matemática. Aí o site ele traz que é a inteligência artificial, né? Então, de alguma maneira não, a tecnologia já está inserida. Eu poderia pegar uma parte e falar dessa tecnologia numa gestão educacional, do profissional, para ele chegar com esse ensino. Hum, hum, sim, sim. Uhum. Aí se tornaria mais viável para. Sim, sim, sim. Estou entendendo. Uhum. Sim.
Pronto, eu vou pegar esse tema, a gestão e a democrática na educação profissional. Tratar como o profissional hoje está incluindo a tecnologia para levar o ensino. Não? Tá. Hum. Ah, tá. Não. Isso. Pronto. É. Uhum. Não, eu queria ficar na parte do professor. É. É. Eu queria ficar na parte do professor, como ele cria o material para introduzir no ensino. Eu não queria, porque eu penso que para um TCC, se eu for até o aluno, de como ele recebe tem essa comunicação, se torna amplo demais, e eu queria saber a formação do ensino. É, certo, beleza. Não, uma amostragem que dê para eu trabalhar. Estou entendendo, estou entendendo. Tá certo. Era isso, professor. Obrigado. Opa, boa noite, colegas, companheiros. Boa noite, professor. Eu queria Boa saber uma dica noite. de alguns colegas. Queria saber se o nosso curso de gestão EPT, se nós somos pioneiros, porque alguns colegas, como é meu interesse também, a gente estava tentando buscar artigos científicos baseados em outros cursos de gestão EPT. Aí, se realmente nós formos os pioneiros, aí não tem esses artigos, né? Aí eu queria saber, junto com o senhor, se realmente nós somos os pioneiros na gestão SPT e seremos os primeiros a desenvolver os nossos TCC, nossos artigos científicos. O senhor pode tirar essa dúvida? Tá, obrigado, professor. Podemos.
Direto ao ponto. Boas-vindas a quem está acompanhando este guia visual. Hoje, a nossa missão é pegar aquela clássica ansiedade dos últimos semestres da graduação e transformar num plano claro, metodológico e, acredite ou não, super prático. Tudo isso guiado por um artigo excelente da Fabiane Clemente e da Lúcia Santos. Então, chega daquele sofrimento desnecessário, combinado? É um fenômeno quase universal, né? A gente chega na reta final do curso, olha para o horizonte e pronto! Bate aquele desespero imediato ao se deparar com o temido trabalho de conclusão de curso. O famoso TCC. Mas sério, por que tanto pânico? A verdade é que a disciplina de metodologia geralmente é vista lá no comecinho da faculdade e a gente simplesmente esquece. O que vamos ver nesta explicação de hoje é que o TCC não tem nada de monstro assustador. É só um processo, uma receitinha lógica que faz todo sentido quando desmontada. E para provar que esse bicho de 7 cabeças pode ser dividido de um jeito bem tranquilo, olha só o nosso roteiro de hoje. O que é o TCC, se ele é mesmo obrigatório, como escolher o tema, como definir o problema de pesquisa, como traçar os objetivos e, finalmente, como construir o referencial teórico. Então, seção 1. O que é o TCC? Definindo o documento acadêmico. Para perder o medo de qualquer coisa, o primeiro passo é dar um nome e entender de fato o que ela é, certo? Para tirar aquela aura quase mística de cima do projeto, vamos olhar para o que a ABNT diz. Basicamente, o TCC é um documento que apresenta o resultado de um estudo. Simples assim. Ele mostra o conhecimento sobre um assunto específico, tem um certo rigor metodológico e, detalhe super importante para trazer paz de espírito, é feito sob a coordenação de quem vai orientar a pesquisa. Ninguém faz ciência de verdade totalmente no isolamento. É um trabalho em dupla. E tem mais, tá? Para limpar de vez aquele jargão acadêmico da cabeça de todo mundo, vamos colocar as coisas lado a lado. A monografia é o foco da graduação. É aquele trabalho completinho de parte única. A dissertação já é outra história, reservada lá para o mestrado, com uma exigência bem maior. E a tese? Essa exclusividade do doutorado, porque exige obrigatoriamente uma contribuição totalmente original para a ciência. Entender isso ajuda a colocar os pés no chão sobre o que realmente se espera num nível de graduação. Não precisa inventar a roda. Seção 2. O TCC é obrigatório. Entendendo os requisitos legais. Vamos esclarecer aquela dúvida que sempre rola nos corredores da faculdade. Será que o TCC é realmente exigido por lei para pegar o diploma? É bem curioso ver como o MEC organiza essas regras. A resposta é: depende do curso. Em muitos bacharelados, se não houver uma diretriz nacional específica, o TCC pode até ser opcional. Nas licenciaturas, que formam professores, o estágio prático muitas vezes assume o protagonismo e o TCC só é obrigatório se estiver lá no projeto pedagógico do curso. E nos cursos de tecnologia? Nenhuma obrigatoriedade legal. É uma escolha puramente da própria instituição. Agora, olha só que aviso importante. TCC é uma coisa e atividades complementares são outra completamente diferente. Não dá para misturar as horas. As atividades complementares têm um limite por lei, não podendo passar de 20% de toda a carga horária do curso. Cada coisa no seu quadrado. Seção 3. Como escolher o tema? Iniciando a parte 1 do projeto. Bom, já passamos da burocracia. Agora a gente entra na parte prática, com a mão na massa. Esta é a macroestrutura maravilhosa que salva qualquer planejamento. É só seguir essa escadinha metodológica para não se perder.
Primeiro, a gente escolhe um tema, depois cria um problema em cima dele, aí a gente traz os objetivos e, por fim, constrói a base teórica. Fazer uma coisa de cada vez é, sem dúvida, o grande segredo para não fritar a cabeça. Tudo começa pelo tema. Como dizem Marconi e Lakatos, grandes clássicos da metodologia, o tema é simplesmente o assunto central. Mas a dica de ouro das autoras do nosso artigo base é a seguinte: o tema precisa nascer de algo que traga prazer. Pode ser uma área de afinidade, uma inquietação pessoal, um sonho de carreira. O nível de engajamento com a pesquisa vai lá nas alturas quando a gente escolhe algo que realmente desperta a curiosidade, sabe? Só que o tema por si só é amplo demais. E isso nos leva à seção 4. O problema de pesquisa. Encontrando a questão central. É aqui que a gente acha a verdadeira essência da investigação. Para saber se o problema é realmente válido para um TCC, a gente usa esse filtro de 5 critérios. Presta atenção. Viabilidade, ou seja, dá para resolver de verdade? Relevância, traz algo novo para a mesa? Novidade, tem a ver com a evolução da ciência hoje? Execubilidade, dá para terminar no prazo e com os recursos da graduação? E oportunidade, se conecta com interesses maiores da sociedade? É um checklist perfeito. Passou por esses 5 pontos? Então tem um problema sólido em mãos. Para tirar isso do plano abstrato, olha a diferença na prática. Comportamento do consumidor é um tema gigante, um oceano. Mas, qual o perfil do consumidor de iPad no estado do Amazonas? Aí sim, é uma agulha perfeitamente afiada, focada e super possível de ser investigada. O mesmo acontece com qualidade de vida no trabalho, que vira uma pesquisa mega prática quando restrita à percepção em uma empresa X. É justamente essa restrição que impede a pesquisa de virar uma bagunça sem fim. E aqui vai uma dica didática daquelas de ouro. No nível da graduação, transforme esse problema de pesquisa numa única pergunta central. O ponto de interrogação no fim da frase funciona como um ímã. Ele obriga a mente a focar em buscar uma resposta clara, mantendo o trabalho inteiro nos trilhos. Com a grande pergunta feita, vamos para a seção 5, traçando os objetivos, mapeando o destino e os passos. Se o problema é a pergunta, os objetivos são o mapa tático da nossa jornada. Comparando lado a lado fica muito mais fácil. O objetivo geral é a missão principal de todo o TCC. Tipo, analisar a percepção sobre qualidade de vida. Já os objetivos específicos são como degraus, os passos táticos para chegar lá. Identificar as ações da empresa, descrever as políticas de RH e depois comparar os resultados. Basicamente, os objetivos específicos são os esqueletos dos futuros capítulos de desenvolvimento do trabalho. A palavra-chave aqui é coerência. Presta bem atenção. O problema de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos formam um time que não pode se separar de jeito nenhum. Se a pergunta aponta para o norte e o objetivo aponta para o sul, a metodologia desaba. Essa amarração tem que ser impecável. E, finalmente, seção 6, construindo o referencial teórico, reunindo a literatura. É hora de chamar os autores para conversar e dar base para toda a nossa pesquisa. Olha, muita gente confunde isso logo de cara. Fazer um levantamento bibliográfico, que é ler os artigos para construir a base, é um pré-requisito básico para literalmente qualquer TCC. Isso é a tal da revisão de literatura. Agora, isso não é a mesma coisa que pesquisa bibliográfica, que é, na verdade, uma metodologia inteira para resolver um problema só com dados já publicados. Entende? Toda pesquisa tem referencial teórico, mas nem toda pesquisa é apenas bibliográfica. E onde encontrar toda essa literatura hoje em dia? A tecnologia está aí para isso. É fundamental usar bases de dados confiáveis e academicamente higienizadas. Esquece aquela pesquisa rápida em qualquer site obscuro. A gente está falando de Google Acadêmico, Cielo, Portal da CAPES, domínio público e revistas vinculadas a grandes universidades. O lance é saber filtrar as fontes. E para deixar registrado, o referencial teórico jamais, sob nenhuma hipótese, é um copiar e colar. Não dá para só costurar parágrafos da internet e achar que está pronto. O verdadeiro valor está na leitura crítica, em interpretar os autores clássicos e bater papo com as ideias contemporâneas. É como moderar uma mesa redonda incrível sobre o assunto que foi escolhido. Incrível, né? Chegamos ao fim deste nosso guia. E fica super claro, a partir da visão das nossas autoras, que aquele tal monstro do TCC nada mais é do que um roteiro perfeitamente controlável, construído bloco a bloco. Quando a metodologia entra na jogada, o pânico vai embora e vira planejamento. Então, para fechar com chave de ouro, deixo essa reflexão final. Agora que o mapa está desenhado e sabendo que tudo começa na afinidade e na curiosidade pessoal, qual será, hoje mesmo, o primeiríssimo passo que vai dar vida a um novo projeto de pesquisa?
Pensem nisso. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta explicação estruturada. Excelentes pesquisas a todos e até a próxima. Deu sim, professor. Muito, muito prático. Professor, que bom. Eu ia até pedir ao senhor essa oportunidade de mostrar, porque eu procurei lá, então, eu procurei na parte de avisos e da semana 1, aí eu não encontrei esses slides. Mas dê uma olhadinha aí, por favor. Ah, tá. Por isso que. Sim, sim, o de lá eu encontrei, que é o que é um problema. Não, não, peraí. Eu até consegui ele. Projeto de pesquisa. Esse eu consegui acessar, que é um PDF, né? Sim, Sim. tá dando para ver. Qual? Esse arquivo não é liberado para a gente, não, professor. Ah, lá em cima. Lá, tá sim, tá sim. É que eu não tinha visto, tá sim. É bem em cima, né, professor? Ah, agora que eu tô vendo. Mas quando. Mas não tem nenhum arquivo disponível lá. Peraí, eu acho que está privado para o senhor. Está escrito em arquivos privados. Aqui, quando eu clico, não tem nada. Tem a arvorezinha, né? Até me possibilita, se for o caso, incluir algum arquivo. Ele deixa incluir, mas não tem nenhum arquivo para a gente. Eu acho que tem que ter alguma forma aí do senhor deixar o arquivo, né? Perfeito. Mas o plano de aula eu consegui abrir. Esse também consegui abrir. Consegui sim. Assisti o vídeo da professora também.
Sim, professor. Sim. Tá ótimo, professor. Continue. Muito bom, professor, concordo plenamente. Não deixa de ser um exemplo.
Tá sim, professor. Sim, professor.
Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu estou falando de João Pessoa também, professor. Especificamente do bairro do Valentina. Certo. Eu queria saber se tem data, professor, para a gente entregar já essa problemática, esse objetivo, o tema, para a gente já ir se organizando. Certo. E ainda tem esse prazo, até essas 3 últimas semanas para ser entregue. Ok. Então, nessas 3 semanas, no caso, a gente já precisa pensar nesse, né? Não? Certo. Tá. Ok, ok, professor. Não é fórum, não, que tem que fazer justificar, não, porque tem os fóruns também, né? Certo. Então, eu devo agora já trabalhar. Quando o senhor diz, você tem que pensar no problema. O problema, ele vem do tema que eu vou escrever sobre ele. Aí eu vou ter esse problema, responder a pergunta. Ah, certo. Hum, hum.
Então, eu posso pegar o tema, um problema que eu vejo na escola, aqui na minha cidade, é ainda não ter o acesso a uma biblioteca tecnológica digital ainda, por exemplo. Uma parte de que funcionem todos os computadores que ainda não estão, foi recebido do governo, então eu posso verificar o problema do não funcionamento ainda, algumas máquinas estão lá, e me responder a uma pergunta em relação a isso, pode ser? Uhum. Não, ainda não. Não foram colocadas ainda para funcionamento pelo município. Ah, hum, hum. E o uso pelos alunos, certo? É. Hum. Ou foram para a direção da própria escola? Ah, entendi. Ah. Estou entendendo, então eu vou desenvolver o enredo da minha pesquisa em relação a essa pergunta que eu vou me fazer, o porquê do não funcionamento. Se já tem a máquina, o governo mandou, eu já tinha até verificado uma vez e questionado, aí disseram que era porque estavam num local ainda não adequado, com fiação, ar-condicionado, então a educação, a estrutura, sim. Receberam computadores, receberam alguns tablets e receberam alguns equipamentos para as crianças montarem e trabalharem a tecnologia, mas estava num local, num quartinho ainda que não tinha uma estrutura, luminária, elétrica enfim, faltava essa infraestrutura. E nisso daí eu vou fazer minha pesquisa buscando quais as informações do porquê para responder e escrevendo isso, certo? Hum. Sim, a solução, como solucionar. O que deveria ser feito? Estou entendendo. Tô entendendo. Ou se faltar infraestrutura, né? Ou realocar para um local que tenha estrutura e no qual possa ter acesso, mas não ficar parado, né, de alguma maneira. Certo, tá bom. Acho que eu consegui. Professor, veja se eu entendi. A gente tem uma problemática, a gente cria, identifica a problemática, aí a gente cria o objetivo geral e usa. Tá, eu tenho uma pergunta, que é a problemática, né? Dentro dessa problemática, é isso é isso? Sim, isso. Depois que eu tiver essa problemática, vou desenvolver o meu objetivo geral e depois, sim, sim, é o que eu quero solucionar de forma geral e o objetivo específico é o que eu vou fazer passo a passo dentro desse problemática. E no final, eu desenvolvo um tema, é isso? Ou primeiro eu desenvolvo o tema? Tá.
Devido à falta de infraestrutura. Tá. É para fazer essa descoberta. É para fazer a descoberta dessa problemática. É isso? A investigação. Tá. Olá, professor, boa noite aos colegas. Cabaceiras, Paraíba. Bode rei. O sinal já é próxima semana, professor. Convidar o senhor e os colegas. Esteja convidado todos. Professor, para explicar, primeiro eu queria saber se a gente vai ter, assim, algum orientador ou se vai ser o próprio senhor a nos orientar sobre o TCC em si. Essa parte de objetivos já é na segunda semana, pelo que eu entendi no que está na plataforma. Certo. Pelo que eu entendi, a gente vai escolher o tema, a problemática e a justificativa nesse primeiro momento. Certo. Uhum. Entendi. Certo, professor. Professor, só uma última pergunta, que talvez seja a pergunta, só complementando a pergunta da pessoa que fez aí, Silemar. Se eu tiver, quando eu conseguir um tema, estou desenvolvendo, né, a problematização, bababá, como é que eu poderia fazer para conversar com o senhor, para tentar entender se eu estou no caminho certo? Na próxima aula, a gente pode trazer, como é que o senhor poderia nos ajudar? Pronto, tá certo. Se o senhor colocar aqui, professor, no chat, não sei se tem como o senhor colocar, tem? Acho que não. Aqui não tem como colocar. Diga aí. Desmitificando o TCC. Tá, TCC. É na UNG? Revistas, não. Aparece como revista Educação.
Desmistificando o TCC. Alguém achou? Desmistificando o TCC. Eu botei como sendo artigo. Não encontrei. Aqui. Apareceu um PDF aqui, deixa eu ver se é esse. Não, o que apareceu aqui para mim foi o PDF da UNG. Mas se o senhor enviar para o pessoal lá, que são os nossos tutores, né, nossos que estão nos auxiliando, eles colocam para a gente no grupo. Eles mandam para a gente no grupo. E o senhor manda também. Esse vídeo que o senhor também mostrou, ele está no YouTube? Não? Não. Se o senhor tiver também um link, alguma coisa assim, o senhor pode mandar também para elas, que elas encaminham para a gente no grupo, viu? Obrigada, professor. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, aquele abraço.